Muito bem-vindo, você pode se assentar. Bom dia, eu continuo me chamando Técio. Foi meio fraco, hein? Vamos lá. Oi, gente, eu me chamo Técio. Bom dia a todos vocês. Nós estamos hoje reunidos como Igreja Batista Monte Serra. Não é nosso povo todo de Porto Alegre, Gravataí veio para cá, Zona Sul, Vale dos Sinos, Viamão. E é uma alegria estarmos todos juntos aqui na nossa segunda celebração já desse domingo. Lembrando você que nós queremos que você já pegue a agenda das próximas semanas, de onde nós vamos nos encontrar. Nós estamos nesse tempo com o nosso prédio em restauração. Ele foi completamente tomado nessa inundação pela água, e nós estamos numa batalha tremenda, né? Gente, eu quero louvar a Deus pela vida de todo mundo que está lá engajado com as mãos na corda, muita gente nos apoiando na limpeza daquele prédio. Nosso prédio é o prédio da Varg, nós estamos ali na rua 18 de novembro, número 1000, e esse prédio tem servido a nossa igreja nos últimos 11 anos, e nós queremos comunicar a vocês que estamos abrindo novos horários de trabalho, mais ou menos isso mesmo. Semana passada nós começamos a receber ligação de pessoas dizendo: olha, queria estar, mas tem sido horário de expediente. E na quarta-feira nós abrimos o horário do expediente à noite, então. E gente, nós saímos da média de 40 pessoas que estavam servindo diariamente, né, no turno manhã e tarde, para 80 pessoas à noite. Foi maravilhoso, vamos celebrar isso, né? Então, essa semana nós queremos dar uma corrida naquele prédio lá. Nós abriremos o turno segunda, terça e quarta à noite para serviço lá, tá bom, gente? Então a gente está revezando como equipe também. Um time trabalha manhã e tarde, outro tarde e noite, e aí a gente vai organizando. Se você tem possibilidade, será uma grande bênção. Nas próximas 6 semanas, nós ficaremos basicamente aqui na PUC, no salão de atos aqui da PUC, tá bom, gente? Essa é a expectativa. Gravataí retorna normal, semana que vem eu estarei lá em Gravataí, tudo acontecendo normal por aqui, ok? O Leandro estará ministrando para a gente, e a igreja continua avançando. Dia 16, que é hoje, 23 e 30, será aqui, fala comigo, 7 de julho, fala de novo, 7 de julho, esse dia nós vamos, se Deus permitir, para o Vila Aventura, que seria hoje. Então ore para que seja um dia gostoso, não precisa, o frio não é problema, mas a gente quer que não tenha chuva. Então, se tudo der certo, serão aí essas as datas para a gente, ok? Todos esses nossos encontros aí. E se Deus permitir, não é? Dia 14 e 21 de julho aqui ainda, mas dia 28, se Deus permitir, já lá no nosso prédio. Amém, gente? E lembrando realmente que o nosso prédio, a gente vai voltar para lá, mas nós não teremos mais o mesmo prédio de antes. Tá bom, gente? Tá tudo bem para todo mundo? Gente, então vamos fazer o que aqueles que estão com casas, que estão voltando, estão fazendo, mexendo daqui, mexe dali, arruma uma coisa que, não, puxa, podia ter melhorado uma coisa, agora vai melhorar, né? Então nós vamos mexer, e uma das coisas que nós vamos basicamente fazer é que nós não vamos reconstruir as estruturas de gesso, foram todas tiradas, e nós então vamos nos reinventar dentro daquele prédio com as salas que elas existem. Mas Deus vai nos ajudar, gente, porque a preocupação nossa é realmente a gente ter prudência nesse retorno, tá? As atividades voltarão, tudo retornará, mas nós vamos ter discernimento divino aí de como é que nós vamos nos ajeitando lá no prédio. Mas a princípio retornaremos dia 28 de agosto, 28 de julho. O que é, Martinha? Assim, a Martinha está lembrando, porque algumas pessoas perguntaram por que não volta antes, já dava para usar o prédio pelo outro lado e tal. É que nós vamos, dia 6, se Deus quiser, de julho, conseguir concluir toda a obra de limpeza, se Deus quiser. E aí, dali para frente, a gente precisa organizar o ministério das novas gerações.
Então a gente vai ter aquele tempo para tentar organizar o ministério para que a gente volte já com as novas gerações atuando direitinho. A partir da semana que vem, o prédio anexo aqui será o prédio dos novas gerações, tá, gente? Teremos o anexo aqui para novas gerações, teremos 4 salas e um auditório para 300 crianças ali, vai ser paralelo ao nosso encontro aqui, será uma bênção. Antes de entrar na palavra de hoje, quero falar sobre o céu reina. Fala comigo, o céu reina. O céu reina. Eu quero só dizer a vocês que nós temos dentro aqui da PUC um membro da igreja que tem um restaurante, fez uma parceria com a nossa igreja, muito especial, é um lugar muito gostoso, fica aqui no prédio 15, é isso, né, gente? Prédio 15, Top Sports, é isso o nome lá? Me lembra, Martinha? Sports Bar, isso aí. É um lugar super aconchegante, a terceira casa, gente, assim, no Brasil, de esportes assim, mais bonita. E está aqui, do nosso lado da PUC, é membro da nossa igreja, e servindo almoços hoje para todo mundo que quiser. Então você não pode perder, se Deus quiser. Bom, são 1000 almoços que estão preparados lá, eu acho que dá para todo mundo aí. Vamos lá, gente, bênção demais. O céu reina. Nosso texto base será o livro de Daniel, capítulo 1 ao capítulo 7. Quantos aqui já leram o livro de Daniel? Levanta a mão na Bíblia. Joia. Hoje você que leu vai recapitular comigo 7 capítulos, e quem não leu vai ter o privilégio de basicamente ler a história desses reinos ali no tempo de Daniel. Eu queria convidar você a olhar comigo o capítulo 4, que é um sonho que o rei Nabucodonosor tem, e nesse sonho é Deus atuando sobre a vida desse rei, que estava nesse momento entendendo na sua própria vida que ele estava acima do Deus Todo-Poderoso, e na sua arrogância e no seu orgulho, Deus então vai trabalhar no coração empedernido dele, no coração duro dele, e vai ensinar que ele precisa reconhecer que há um Deus único e poderoso, soberano, sobre todos os reinos e sobre todos os homens. Então esse pequeno trecho vai nos dar a base, inclusive do nosso tema dessa manhã, o céu reina. Olha o que diz o texto, Daniel 4, 24 a 27. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverá com os animais selvagens, comerá capim com os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Preste atenção, aqui está o cerne da nossa mensagem hoje. Passarão 7 tempos, até que, fale comigo, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dar a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa, você vai entender, né? Porque na história o sonho, ele aparece como uma árvore, o rei, onde todos os reinos vêm e se colocam debaixo dessa árvore, que é o reino do rei Nabucodonosor na Babilônia, e o rei passa a entender então que todos dependem dele. Deus manda cortar aquela árvore no toco, mas deixa um pedaço para dizer para o rei: olha, tem esperança, rei. Se você se arrepender, se você reconhecer que o meu reino, que o meu governo é maior e mais poderoso que o seu, você vai ter o reino de volta. Então nós estamos dentro desse contexto. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Fala comigo, quando reconhecerem que os céus dominam. Quando reconhecerem que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Daniel falando para o rei: renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados, talvez então continues a viver em paz. Bom, nós vamos navegar hoje aqui juntos no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de Daniel. Mas eu queria começar falando sobre um livro que li há algum tempo já. Ele fez parte do meu doutorado.
Foi o livro que mais me marcou. Ele diz etapas da vida de um líder, e ele fala sobre a jornada de um líder na sua própria história, e ele fala no contexto mais eclesiástico para pastores, mas você pode aplicar isso dentro do teu contexto como líder, dentro do cenário que você exerce sua liderança. E ele fala sobre 6 fases. Ele fala sobre a fundação soberana, depois o crescimento interior, depois o desenvolvimento ministerial. Você que não trabalha em igreja, troca ministerial por profissional, desenvolvimento de vida, convergência e celebração ou e ele faz uma abordagem muito importante, nos mostrando que a maioria dos líderes não conseguem chegar ao pôr do sol, aquela fase da celebração, onde ele já está com seus 70 anos, 80, olha para trás, e ele percebe uma história onde Deus colocou a mão sobre ele soberanamente e o abençoou enquanto empresário, enquanto líder, enquanto pessoa, enquanto família, abençoou enquanto empreendedor, abençoou enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, abençoou. Ele tem uma geração de liderados saudáveis. Ele está terminando a sua jornada na celebração, lá no pôr do sol, num cenário onde ele se vê saudável, físico, emocional e espiritual. E é triste quando a gente estuda esse livro, você percebe que poucos estão chegando à celebração holisticamente inteiros, completamente ali inteiros, saudáveis. E nessa perspectiva, das razões primárias para que isso não esteja permitindo é o fato de que nós temos ignorado na nossa história que nós estamos debaixo de uma soberania divina, e de que Deus tem o controle da história nas suas mãos, e de que nós, seres humanos, nascemos em soberania, surgimos na história a partir da soberania divina, mas tendemos a viver fora da soberania. E esse livro vai nos ajudar a entender aquele aspecto da fundação soberana, que você e eu, na verdade, só existimos por causa da soberania divina. Quem foi que gerou você? Quem foi, gente? Quem foi que nos gerou? Você pode dizer: olha aí, uma criança soprou de lá. Glória a Deus. Quem foi que nos criou, gente? Deus. A gente vai dizer: foi um pai, foi uma mãe. Deus usou o pai e a mãe para nos gerar. Mas se Deus não tivesse te ordenado do céu, você não existiria, certo? Você não decidiu quem seria o seu pai, você não decidiu quem seria a sua mãe, você não decidiu o país que você nasceria, se você seria brasileiro ou se você seria venezuelano, você não decidiu, não é, se você teria uma enfermidade na infância ou não, se um pai ou uma mãe deixaria você. Existem fatores da minha história, presta atenção, que todos nós precisamos reconhecer, mas mais do que reconhecer, nós precisamos fazer as pazes com ela, que chama fundação soberana. Fundação soberana. E para que você chegue lá no pôr do sol e na celebração, amado, como Deus quer, deixa eu te dizer, você precisa entender que todos nós nascemos dentro dessa soberania e não podemos fazer nada sobre isso. Esses dias eu perguntei para Laila: e aí, tu mudaria os teus pais? Geralmente essas perguntas é quando pai e mãe estão brigando, né, com o filho, né? Mas não foi não, a gente estava falando sobre soberania. A gente estava falando sobre a bênção da nossa família e dizendo para elas: nós não escolheríamos outras filhas. Nós queríamos ter 4 filhos. Engravidamos 4 vezes, né? Porque marido e esposa engravidam juntos, certo? Nós engravidamos, inclusive eu engordei um pouquinho, tirei uma foto com a barriga, com a Martinha, para dizer assim: mas eu estou contigo. Mas presta atenção, Deus só nos permitiu ter 2. Nós perdemos 2. Martinha teve aborto espontâneo, não foi fácil para nós. Mas quando você entra na história da soberania, você permite que Deus, com a soberania, ministre o teu coração e pegue você na mão e diz assim: não, peraí, eu vou ressignificar, e na verdade eu tenho um significado para toda a tua história. Você talvez está aqui e diz: meu pai me abandonou. Deus quer fazer algo através disso na tua história. Então eu hoje de manhã quero te convidar a fazer as pazes com a soberania divina. Fala para quem está do teu lado aí: vamos fazer as pazes com a soberania divina? E aí, você topa?
Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos agradecer e de mãos dadas com Deus descobrir o propósito por detrás dessa fundação soberana. Nós precisamos. Por quê? Porque o fato é que à medida que crescemos, somos tentados em todo o tempo a questionarmos a soberania de Deus e a sairmos debaixo dessa soberania divina, que na verdade é uma proteção a nós. É uma proteção, porque o caráter desse Deus soberano, Ele é bom, amém, querido? Então viver debaixo da soberania divina é estar seguro, e Ele não só nos protege, como Ele nos impulsiona para a nossa missão neste mundo, através da nossa compreensão da ação soberana dEle, porque tudo está soberanamente preparado. Salmo 139, Deus tem a história do mundo nas suas mãos, tem a minha história nas suas mãos, tem a sua história nas mãos dEle. Deus tem os tronos nas suas mãos, Deus tem as autoridades nas suas mãos, Deus tem os reinos nas suas mãos, Deus tem os reis nas suas mãos, Deus tem as nações, os governos nas suas mãos. E o livro de Daniel já inicia nos dando Deus no controle. Olha o capítulo 1, versículo 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, preste atenção, aqui já aparece o primeiro reino ali, o reino de Judá. Jeoaquim é o rei de Judá, e o texto diz que no terceiro ano dele, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou Jerusalém, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. É possível que Nabucodonosor morreu tendo pensado que ele que conquistou Jerusalém, que sitiou e que tomou Jeoaquim, mas deixa eu dizer, a Bíblia diz que quem entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor foi o próprio Deus. E preste atenção no detalhe do texto. O texto diz também que alguns dos utensílios do templo de Deus foram entregues na mão de Nabucodonosor. Preste atenção nesse detalhe, porque isso vai aparecer lá na frente da nossa história. Ele levou os utensílios do templo do Senhor, do seu Deus, para o templo dele lá em Sinear, Nabucodonosor, e colocou na casa do tesouro do seu próprio Deus. Nabucodonosor faz isso. O capítulo 1 então vai mostrando já que há um Deus soberano sobre os reinos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, os três amigos, eles são sitiados em Jerusalém, e eles são levados para o palácio babilônico, por serem de família nobre, para servir ao palácio como sábios. E lá na Babilônia, a Bíblia diz que o próprio Deus soberano faz com que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que seriam chamados de Sadraque, Mesaque, Abdinego e Daniel de Belsazar, eles caem na graça do servo do rei Nabucodonosor. Olha o versículo 6 a 9. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu se tornar impuro, decidiu, contudo, não se contaminar e não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Agora olha o detalhe: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ou seja, o livro de Daniel tem o propósito de revelar Deus e a sua soberana ação sobre as autoridades, sobre os reis, sobre os homens e sobre a história, até a sua conclusão. Nós vamos ler no final do capítulo. Mas aqui no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. E ao ter esse sonho, ele pede aos encantadores e magos que revelem o sonho e interpretem não só o sonho, mas que possam dizer qual foi o sonho que o rei teve. Me fala, eu sonhei, e você, Edu, vai me falar qual foi o sonho que eu tive. Mas além disso, você vai interpretar esse sonho. Imagina que loucura. Daniel, então, no meio daquela história, ouve falar que nenhum dos encantadores e sábios consegue responder ao rei
contar o sonho. Então Daniel se apresenta ao rei. Por quê? Porque Daniel ouvira que o rei havia dado ordem para destruir todos os sábios e matar todos eles, porque estava chamando aqueles homens de enganadores. E Daniel se apresenta como sábio e diz: não, rei, eu peço um prazo e eu lhe darei a interpretação. Me chama muita atenção, capítulo 2, versículo 14 e 15, quando Daniel chega ao rei dessa maneira. Ele chama os seus amigos, então o rei lhe dá um prazo. E ao chamar os seus 3 amigos, a Bíblia diz que eles vão orar e vão pedir a Deus que Deus revele qual foi o sonho que Nabucodonosor teve, a fim de que eles não fossem executados, nem os outros sábios. E a Bíblia então vai dizer que numa visão à noite, Deus revela a Daniel o sonho. Olha os versículos 15 a 23. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo para Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus, ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles, seus amigos, não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus, fala comigo, o Deus dos céus, porque o céu reina. O Deus dos céus revelou, querido, o sonho para Daniel e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Quem é que está no controle, gente, das épocas? Quem é? Quem é que está no controle da inundação, gente? Deus. Nós temos que admitir isso. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Deus revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo. Olha a oração de Daniel: Deus, eu te agradeço e eu te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. E aí Daniel vai e deixa claro para o rei que quem tem poder para revelar mistérios é o Senhor. Por quê? Porque quando o rei recebe Daniel com a solução, o sonho e a interpretação do sonho, o rei logo tende a colocar Daniel numa estação, numa condição espiritual que Daniel reconhece que não era dele. E olha o que Daniel vai responder ao rei, versículos 26 a 28. Ó rei, o rei perguntou a Daniel, também chamado Belsazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei um mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus. Fala comigo, um Deus nos céus. Por quê? Fala comigo, o céu reina. O céu reina. Daniel sabia disso. E ele fala: mas existe um Deus no céu, um Deus nos céus, capaz de revelar ao rei o mistério. Uau, olha só que coisa linda. Capaz de revelar ao rei o mistério. É Ele. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecera nos últimos dias. Foi Deus. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavam deitados foram os seguintes. E aí ele começa a revelar o sonho, porque Deus havia dado para ele compreensão. E Deus agora vai mostrar para o rei que é Deus quem concede domínio, Deus quem concede poder, força e honra aos reis. E ele diz: foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. Ou seja, Nabucodonosor era soberano naquele tempo sobre todas as nações. O Deus dos céus, porque o céu reina, concedeu-te domínio, Nabucodonosor, concedeu-te poder, força e honra. A palavra parece glória aqui, mas a palavra no hebraico é honra. Nas tuas mãos Ele, o Deus Todo-Poderoso, pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti, mais uma vez, Ele, o Senhor, fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Deus Todo-Poderoso, Deus a quem estamos adorando nessa manhã aqui, Ele divide o seu poder, Ele divide a sua sabedoria, mas Ele não divide a sua glória.
Ele não divide a sua glória. E o grande trabalhar de Deus na história do livro de Daniel, tanto ao rei Jeoaquim, quanto a Nabucodonosor, quanto aos reis que vão aparecer nessa história, é exatamente mostrar isso. Eu te dou poder, eu te dou autoridade, eu te dou capacidade de governar, eu te dou inteligência, eu te dou sabedoria, mas tem uma coisa que eu não divido com você: a minha glória. A propósito, nós que estamos aqui temos sido capazes de produzir na vida porque Deus tem nos dado isso. Amém, gente? Deus tem nos dado inteligência, Deus tem nos dado capacidade de pensar, raciocinar, ter lógica, pensar estrategicamente. Deus tem nos dado força, Deus tem nos dado poder, Deus tem nos dado autoridade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: assim como Nabucodonosor, assim como esses reis, todas as vezes que nós começamos a nos iludir que também a glória é nossa, Deus vai trabalhar na nossa vida. E é isso que vai acontecer aqui. Deus quer ensinar ao rei Nabucodonosor, no capítulo 2 ainda, que há um reino, um novo reino, que estará chegando, e ele está anunciando, querido, que o rei é Jesus desse reino, que é o reino de Deus. Ele diz: esse reino vai chegar, e você, Nabucodonosor, vai se deparar com esse reino. Esse reino está acima do teu governo e do teu poder. Versículos 44 a 47 do capítulo 2, ele diz isso: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Olha quem é que vai estabelecer o reino: o Deus dos céus, porque o céu governa. E ele diz: vai estabelecer um reino que ninguém poderá destruir, que nunca será dominado por nenhum outro povo. E esse reino destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino, que é o reino de Deus, governado pelo Filho de Deus, o próprio Jesus, durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio das mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro e a prata. Cada um desses aqui representava um governo, um reino. E ele está dizendo: Deus vai atropelar tudo isso. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, rei, e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos céus, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Observe bem um detalhe, que Daniel, Nabucodonosor começa a se inclinar para um reconhecimento interior de que o Deus de Daniel poderia ser o Deus Todo-Poderoso, mas ele ainda não reconhece Deus, o Deus de Daniel, como seu Deus. Ele fala: o Deus de Daniel, o seu Deus é isso. Ele não declara ainda como seu Deus. E no capítulo 3, nós vamos então entrar, seguindo a nossa história, no momento em que o coração de Nabucodonosor, ao invés de se dobrar diante de Deus, vai se tornando mais arrogante ainda. E nessa arrogância e confusão, Nabucodonosor decide fazer uma estátua para si. Ele destina à fornalha de fogo os que negassem se dobrar diante daquela fornalha para honrá-lo, ou melhor, daquela estátua para honrar ao próprio rei. E a Bíblia vai dizer que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, se recusam a dobrar-se diante de um outro Deus que não é o único Deus verdadeiro. E eles então são mandados para a fornalha de fogo, 7 vezes mais aquecidas. E Deus faz algo extraordinário diante dos olhos de Nabucodonosor. A Bíblia diz que de repente aparece um 4º homem entre aqueles 3 homens na fornalha, e é o próprio rei Nabucodonosor. Preste atenção, o rei está sentado, de repente ele se levanta, porque ele observa dentro da fornalha não só 3 homens, ele observa um 4º homem, só que os 3 homens tinham sido lançados com as mãos atadas, porque o rei estava absolutamente decidido, ao mandar aquecer 7 vezes e ao amarrá-los, que eles não poderiam escapar, porque a Bíblia diz que ele estava furioso deles não se dobrarem diante do rei. Mas o rei de repente observa que tem um 4º homem dentro da fornalha, que os 3 que estavam presos não estão presos, e que o 4º homem parece semelhante a um Deus.
E olha a história, que coisa. A pergunta é: por que Deus faz com que Nabucodonosor, o rei, ele seja o primeiro a ver aquilo? Sabe por quê, amados? Porque, de novo, a proposta de Deus, através do livro de Daniel, contando essas histórias, é que Deus estava querendo se revelar diante de todos os poderes, todos os reis, para dizer uma coisa só: ei, vocês não podem tocar nos meus filhos. Ei, vocês não podem fazer algo que eu não possa intervir e mudar a história. Deus está querendo dizer que o governo e o poder pertence a Ele. É possível, amado, que na nossa história a gente vá se esquecendo disso, que a gente vá atribuindo poderes a pessoas, a governos, a autoridades. Mas o texto, quando vai nos revelar isso, quer anunciar algo. O anúncio é: o céu reina. Fala comigo. O céu reina. Deus governa absoluto. Olha o texto: Sadraque, Mesaque e Abdinego, capítulo 3, versículos 16 a 30, até o capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu percebo no coração desses homens aqui algumas coisas importantes. Eu percebo que aqui há uma fé, uma confiança no momento desafiador da vida deles. Mas eu vejo que há mais do que confiança quando eles dizem o seguinte: se Deus não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Tem uma certa dependência deles, dizer assim: ó, se Deus não nos livrar, Deus vai fazer outra coisa, mas nós não vamos nos prostrar. Então fala comigo: tem confiança, tem dependência e tem descanso na soberania de Deus. Tem isso no coração daqueles homens. E é exatamente nesse contexto, querido, que Deus vai se revelar. O texto diz que Nabucodonosor ficou tão furioso com aqueles 3 homens que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costumes, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha em chamas. Imagina, o cara olhou para o soldado mais forte e falou assim: vem cá, você que vai amarrar os 3 aí. Ou seja, o rei queria garantir que ele ia acabar com os 3. Só tem um detalhe: Deus estava lá. Deus estava lá. Olha que lindo o texto. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Extraordinariamente quente. Esses detalhes do texto querem dizer algo para nós sobre a soberania de Deus, gente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E olha que coisa mais poderosa, gente. O texto diz que Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se juntaram todos em torno daqueles 3 homens, e eles queriam checar, eles queriam conferir, eles queriam comprovar que o fogo não tinha ferido o corpo deles. E a Bíblia diz, querido, que nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia, glória a Deus, porque o céu reina. Fala comigo: o céu reina. O céu reina, querido. O céu reina. Ah, meu Deus. E aí?
Então a Bíblia diz que Nabucodonosor disse o seguinte: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a minha ordem, a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Olha, gente, é uma história linda, porque é um cara que desobedeceu o rei e no final são promovidos. Já viu isso? O teu chefe te dá uma ordem, tu desobedece deliberadamente e depois no final tu é promovido. Só na Bíblia essas histórias, né? Na verdade não. Essas histórias elas estão presentes na vida do povo de Deus. Recentemente estava conversando com um querido amigo nosso aqui, parte da igreja, membro da igreja, e estávamos sentados para uma reunião e comecei a perguntar o trabalho dele, como foi atingido, não foi, e aí ele contou, ele trabalha aqui numa empresa, numa loja de carros de luxo na cidade, e ele disse para mim: pastor, a água chegou e invadiu a loja inteira lá, a loja toda, carros de luxo. Eu até falei na primeira celebração aqui que era Porsche, peço desculpas, depois ele estava aqui, me procurou, falou: pastor, eu acho que a tua palavra era profética. Por quê? Porque eu estou em negociação com a Porsche agora, e eles me fizeram o convite para ir para lá, mas não era na Porsche, era na Land Rover. Eu falei: dá tudo na mesma, é tudo carro caro, né? E aí era na loja Land Rover, né? E ele disse que quando ouviu que estourou o digital e estava aquela loucura, ele chegou para o dono da loja e falou: vamos tirar os carros, vamos subir os carros, porque isso aqui vai entrar. E aí o dono e as pessoas tal, não vai, está viajando, e ele bateu o pé: vai, cara, vamos tirar esses carros. E a decisão foi: não vamos tirar os carros, vamos deixar os carros aí. Gente, e aí ele me contando: Técio, o meu chefe saiu, o dono da loja saiu, foi para outra reunião, e aquilo começou a vir no meu coração: tira os carros. Eu chamei um outro colega e disse assim: vamos tirar todos os carros, vamos subir. E eu fiz, mesmo sabendo que ele ia chegar e ia ficar bravo comigo. Gente, todos os carros foram salvos por causa daquele homem de Deus, que disse para mim assim, uma voz dizia para mim: tira esses carros, sobe. Eu só obedeci, e para a glória de Deus todos os carros foram salvos. Lindo, né? Bom, eu acho que para completar a história como a de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego aqui, ele podia ganhar um Land Rover no final do ano, uma promoçãozinha, não acha? Ia ficar bem para ele. Achei tão bonito que eu brinquei com ele isso, Edu, e ele falou: não, Técio, não, quem tem que receber a honra é Deus. Foi lindo, ele falou isso para mim, eu falei: não quero carro nenhum, eu fiz aquilo por amor. Esse é o coração de homem de Deus. Que lindo. Gente, nessa história, Deus está se revelando para o rei Nabucodonosor. Versículos 4, de 1 a 3, vão mostrar isso. Que o rei Nabucodonosor, ele começa a entender, mas observe que todo o tempo ele ainda fala: o Deus deles. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Então, Nabucodonosor já está compreendendo coisas espirituais, mas no capítulo 4, observe bem, agora a gente chega no capítulo 4, do capítulo 4 em diante, a partir do versículo 4, Nabucodonosor vai contar um outro sonho a Daniel, onde Deus confronta o rei. Por quê? Porque às vezes a boca fala algo, mas o coração ele tem coisas que ainda não estão sendo denunciadas. Deus olha o mais profundo do coração de Nabucodonosor e vê ainda arrogância, vê orgulho, e é exatamente o texto que nós lemos no início, onde Deus dá um sonho daquela árvore. Eu queria agora convidar você para olhar para essa história, porque aqui é um momento crucial da salvação desse rei. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, lá no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei
que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, dos sábios, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Aqui, o rei, quando faz essa referência para ele, já está reconhecendo que em Daniel existe um espírito superior que ele não sabe qual é. No primeiro momento ele dá o nome achando que era um espírito dos deuses dele, mas agora ele já está entendendo que tem alguém superior. E aí preste atenção, vou contar o meu sonho, interprete-o para mim, Daniel. Essas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei, preste bem atenção na visão. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra, bem no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou nos céus, era visível até os confins da terra. Você olhava de longe até os confins, você via aquela copa da árvore. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Esse anjo gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, preso com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão anunciada por sentinelas, pelos anjos. Os anjos declaram o veredito. Para quê? Olha só, para quê? Preste bem atenção. Todos os que vivem. Quantos aqui estão vivos? Levanta a mão. Para todos os que vivem, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo Deus domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu, ó rei, serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas, que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes, significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Olha a graça de Deus, olha a misericórdia de Deus com Nabucodonosor. Eu vou deixar o toco, as raízes, porque se você se arrepender, se você se reconhecer que os céus dominam, você vai receber de volta o teu reino. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. E Daniel fala para ele: renuncia os teus pecados e a tua maldade, porque Deus olha para a arrogância como pecado, Deus olha para a arrogância como maldade, e ele vai dizer: pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados, talvez então continues a viver em paz. E aí, amados, eu quero que você entenda que depois dessa revelação divina, Nabucodonosor tem exatamente a história. Deus tira a mente de humano, coloca de animal, ele vai passar 7 tempos numa condição humilhante. Mas eu quero que você veja o final da história desse homem. Olha só, ao fim daquele período, daqueles 7 tempos, eu, Nabucodonosor, capítulo 4, versículos 34 a 37, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo. Eu honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Agora ele está reconhecendo que o reino de Deus é maior do que o dele. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a glória
glória e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. E aí é lindo ver que agora Deus permite que a glória que tem no reino dele seja uma glória que revela a glória de quem? De Deus. E aí ele termina dizendo: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. O Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo. Fala comigo: tudo o que o Rei dos céus faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância. Depois de tudo isso, depois de toda essa história desse rei, fala comigo: rei Joaquim, rei Nabucodonosor. O capítulo seguinte vai nos mostrar, capítulo 5, que Belsazar, filho de Nabucodonosor, se estabelece como rei. E à medida que ele é rei, está no palácio, a Bíblia vai dizer no capítulo 5, que levianamente ele faz um banquete no palácio com os utensílios levados do templo de Jerusalém pelo seu pai. Lembra os utensílios do capítulo 1? Ele agora vai pegar esses utensílios que estão lá no palácio da Babilônia, e ele vai trazer, e ele vai louvar os deuses falsos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Ele vai oferecer uma festa para esses falsos deuses. E mais uma vez, a soberania divina se manifesta, escrevendo no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio. E aí imagina que aqui é o palácio, é aquela parte onde está o telão, é a parte mais iluminada, e uma mão aparece e começa a escrever. E a Bíblia vai dizer que à medida que isso acontece, o rei Belsazar, ele é tomado de pavor no meio daquela festa, e Deus vem com a própria mão, presta atenção, aí sim, com a própria mão, dá o veredito sobre a vida de Belsazar. E mais uma vez Deus vai mostrar sua soberania sobre um rei. Olha o texto: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o reino e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e de pedra. Mas de repente, fala comigo, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto escrevia. Seu rosto ficou pálido. Eu gosto dessa cena, olha só. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou assustado, que os seus joelhos batiam no outro, e as suas pernas vacilavam. É o que a Bíblia diz, olha só que loucura. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá. Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Olha a resposta de Daniel. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Ó rei, preste atenção agora. Foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. Daniel então começa pelo pai, começa falando de Nabucodonosor. A quem o rei Nabucodonosor queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono
trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem Ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, tu não te humilhastes, embora soubesses de tudo isso. Ou seja, ele conhecia a história, ele já sabia do que o próprio pai havia sofrido. Ao contrário de se humilhar, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as suas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir e nem entender. Mas, rei, não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e a todos os teus caminhos. Por isso, Ele, Deus, o Todo-Poderoso, enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança, foste avaliado e você foi achado em falta, ó rei. Pérez, teu reino, portanto, foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Deus julga Belsazar, destronando-o do seu reinado de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque Deus é o soberano e justo juiz que julga os reis e os destrona quando estes não reconhecem a sua soberania e o seu poder acima deles. Surge então o quarto império, o Medo-Persa. O Medo, governado pelo rei Dario, e o Persa pelo rei Ciro. Dario nomeia 120 sátrapas, que são governadores, das províncias da antiga Pérsia. E então 3 desses são supervisores. Daniel é um dos supervisores. Na verdade, 120 sátrapas e 3 supervisores. Daniel é um deles. Isso desperta uma inveja nos 120 governadores, e eles então armam uma trama contra Daniel. E eles sabotam, manipulam o rei para que o rei faça um decreto que não podia ser revogado, que era que todo o reino adorasse, se prostrasse diante do rei por 30 dias, e quem não o fizesse fosse lançado na cova dos leões. Quando você olha o texto, você percebe isso. Eles fazem isso porque Daniel era fiel, um homem honesto e diligente. Olha o texto: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Então, nesse plano, eles pegam Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu próprio Deus, e eles então pegam Daniel em oração, vão até o rei, denunciam Daniel, e Daniel então é enviado à cova dos leões. Eu quero que você olhe Deus e a soberania agindo nessa parte. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvido. Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, o rei ficou contrariado, muito contrariado, e decidiu salvar Daniel. Ou seja, ele não está contrariado porque Daniel está adorando ao Deus dele, mas ele gostava tanto de Daniel que agora ele está contrariado, que ele vai ter que enviar Daniel para a cova dos leões. E a Bíblia diz que até o pôr do sol ele fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Amarraram o rei. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: olha só a palavra do rei para Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, livre você, Daniel. Tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, olha o estado da alma do rei. O rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. E tudo
aquilo, preste atenção, que está acontecendo, tudo isso é um plano soberanamente divino para colocar o rei Dario diante do poder de um Deus todo-poderoso que salvaria Daniel pela integridade dele e fidelidade a Deus e ao rei. Dario, então, presta atenção, é mais um rei, o quarto rei, que vai declarar a soberania, o reino eterno do soberano Deus. Observe as palavras dele. Capítulo 6, 19 a 28. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz de aflição, revelava angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será porventura que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi mal algum. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Fala comigo: os céus reinam, os céus reinam. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado, de maneira desleal Daniel, foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e desperdiçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Fala comigo: pois ele é o Deus vivo. Diga com força isso, querido: e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Diga isso. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro. Olha para cá, você que está nos acompanhando na transmissão, ouça, eu tenho uma pergunta: quais as lições principais sobre as verdades que o céu reina? Quais são? Quais as mensagens esses textos que lemos querem nos enviar hoje para o meu coração e o seu, nesse tempo em que nós estamos vivendo e passando? Quais são? Eu quero tentar responder. Para mim, Deus quer nos mostrar que Ele é absoluto, soberano sobre a história do mundo, dos reis, dos reinos e sobre a minha história, a sua história. Deixa eu te falar, o livro de Daniel não é sobre Daniel, gente. O livro de Daniel não é sobre Sadraque, Mesaque e Abdinego. Na verdade, queridos, se você ler a história, Deus se revelou soberano sobre o rei de Judá, Joaquim, entregando para Nabucodonosor. Deus se revelou soberano sobre Nabucodonosor, dando-lhe um novo sonho sobre um outro reino que não teria fim, que não seria o dele. Deus se revela soberano para Nabucodonosor quando não permite que os 3 que ele amarra e aquece a fornalha 7 vezes não morra diante dos olhos dele, e ainda coloca um 4º homem lá dentro. Deus se revela soberano para Nabucodonosor, derrubando a árvore e deixando no toco, representando o poder do seu império, para dizer o seguinte: enquanto Nabucodonosor você não se humilhar e não reconhecer que há um Deus soberano sobre a história e sobre o teu reino e sobre o poder que você tem, você vai se tornar um animal. Deus se revela soberano a Belsazar quando esse ignora a Deus e obstinadamente, melhor dizendo, usa o que pertencia a Deus para suas festas malucas e idólatras. Deus lhe dá uma sentença de morte. Deus se revela soberanamente ao rei Dario,
ao salvar Daniel dos seus inimigos e da morte da cova dos leões de forma absolutamente improvável. Então veja bem aqui, preste atenção. Você viu quantos impérios nós estudamos? Quantos reinos? Quantos reis? Faz assim com o dedinho. Fala comigo. Joaquim, Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Podíamos até incluir Ciro, que depois é usado para libertar o povo. É instrumento de Deus. Deus mostrando que Ele usa quem Ele quer. Presta atenção. Esses 4 reinos e esses 4 reis, e essa história da soberania sobre eles tem uma mensagem poderosa. Qual é? Eles simbolizam todos os reinos poderosos e todos os reis poderosos da história da humanidade. E o texto bíblico quer nos dizer que mesmo sendo a representação dos 4 reinos e reis mais poderosos da história, eles não se comparam ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não podem fazer nada diante do poder do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, a gente precisa sair daqui com resoluções do coração. Fale comigo. Eu preciso fazer pazes com a soberania divina. Quais são as lições sobre a soberania dos céus? Quais são as lições que Deus nos convida hoje? Primeira delas, preste atenção. Confie na soberania divina. Confie, sai daqui hoje dizendo: a partir de hoje eu confio na tua soberania. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles confiaram na soberania de Deus em todas as circunstâncias que passaram. Segundo, dependa da soberania divina. Dependa. Eles também dependeram da soberania divina. Preste atenção, querido, mais do que se submeter, porque tenho que me submeter, porque Ele é soberano, mais do que aceitar que Ele é soberano, e eu tenho que me submeter a isso, deixa eu te dizer, Deus está nos chamando hoje para escolher nos colocar debaixo da soberania. Isso significa depender da soberania, é dizer: Senhor, eu escolho, eu sou filho, o Senhor é pai. Presta atenção aqui, querido. Nesse tempo da história que nós estamos passando no Rio Grande do Sul, preste atenção no que eu vou dizer aqui. A minha ansiedade e o meu desespero dizem mais sobre pessoas que se sentem órfãs do que pessoas que entendem que tem um pai soberano. Eu vou repetir isso. Desespero, ansiedade no meio da crise diz mais sobre pessoas que se sentem órfãs, que não têm um pai, do que aquele que entende: não, eu tenho um Deus que é pai, é amigo, está presente na tragédia, e por isso eu posso passar por ela em paz. Então, eu tenho um convite para você hoje. O convite é sair daqui dizendo: Senhor, eu não quero só confiar na tua soberania, eu quero hoje escolher viver debaixo da tua soberania. Você está afim? Mas tem um último desafio, uma resposta que nós temos que dar ao que Deus nos mostrou hoje aqui sobre o reino poderoso dele. Sabe qual é? Depender é escolher intencionalmente viver debaixo do governo do céu e não da terra. Isso me leva então à terceira lição. Qual é? É só aí que eu posso descansar na soberania. Descansar na soberania. O descanso para mim, deixa eu te ajudar a entender, é quando o coração se aquieta e encontra-se de volta com o Deus soberano que não perdeu o controle. Você está com o coração angustiado? Fala comigo: eu quero confiar em Deus. Eu quero escolher viver na soberania. E você vai entrar em descanso. Eu vou entrar em descanso. É fácil? Não. Quer dizer que não tem fogo? Tem fogo, mas você não vai ser queimado. Quer dizer que não tem leões? Tem leões, mas eles não vão te comer. Está entendendo isso? Está entendendo, gente? Ele nunca prometeu que nós não iríamos passar por isso, mas Ele está dizendo: eu estou agindo com você nessa história. Gente,
Nós precisamos passar com ela, por essa história, não como órfãos, mas como filhos que têm um pai poderoso. Fala para o teu irmão, vamos passar por essa história, não como órfãos, mas como filhos que têm um pai poderoso. Como Abacuque, quando ele olha para a desgraça ao redor dele, e ele não entende nada, Abacuque louva, agradece, declara com fé que ele descansa em Deus, porque ele cria que Deus governava sobre tudo, sobre todos. Abacuque vai dizer isso: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo em tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí olha só que interessante, parece que Abacuque estava lá no Rio Grande do Sul. Olha o que ele fala: era com os rios que estavas irado, Senhor, era com os riachos o teu furor, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram. Os nossos montes se contorceram aqui no Rio Grande do Sul, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. Mesmo assim, olha o que ele vai falar: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas oliveiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo a minha loja ficando embaixo da água, mesmo a minha casa entrando água e perdendo tudo, mesmo que eu estou agora sem saber para onde eu vou, mesmo que não haja produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim, fala comigo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Aleluia, aleluia. Ou como Jó, que perdeu tudo, perdeu os filhos e até a saúde, mas declarou: Senhor, eu bendirei o Senhor na tragédia, na abundância, em todo o tempo. Você pode dizer comigo: o céu reina? O céu reina, a soberania divina governa. Eu quero terminar. Eu tenho 2 textos para ler, eu não quero deixar de ler esses textos. Chego no capítulo 7. Quem tem uma visão agora é Daniel, e ele tem uma visão do final dos tempos. Ele agora tem uma visão do reino que está sobre todos os reinos, o reino de Cristo Jesus. Eu queria que você lesse comigo essa passagem, porque há uma promessa para você e para mim. E depois nós vamos ler o último versículo do livro de Daniel. Olha o capítulo 7, 9 a 18, diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Ele está tendo uma visão do final dos tempos, do dia do julgamento. E olha só o que ele vai dizer, queridos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Ele está falando de Cristo aqui, ele está falando de Jesus. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me essa interpretação. Olha que lindo. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo. Quem aqui é santo do Deus Altíssimo? Levanta a mão, querido. Mas olha a promessa: os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todos sempre nós estaremos reinando. Então, querido, eu quero terminar com algumas lições e o último texto. Olha para mim aqui.
nossas histórias fazem parte de uma história muito maior. Amém? Em última análise, querido, essa história que lemos não é sobre nós nem sobre Daniel, é sobre Deus. Por isso a perspectiva faz toda a diferença. Deus trabalha de maneiras inesperadas e inexplicáveis para realizar os seus propósitos. Deus soberana e intencionalmente ordena e orquestra as circunstâncias da nossa vida. Podemos confiar que Ele também vai escrever a nossa história soberanamente até o final, e a dos nossos amigos e familiares que amamos. Os que confiam, dependem e descansam na soberania de Deus, preste atenção, não ficarão decepcionados. Eu vou repetir: os que confiam, os que dependem e descansam, não ficarão decepcionados. Talvez a gente tenha que admitir uma coisa, ou melhor, vamos admitir: nem todos os capítulos da sua e da minha história terão um final feliz, mas eu quero dizer algo: a história toda terá uma conclusão extraordinariamente transformadora, pode crer nisso. Portanto, querido, o céu reina, o céu reina. E as palavras finais de Daniel, o último versículo, são as que eu quero deixar para você nessa manhã. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Fala para a pessoa do teu lado aí: quanto a você, segue o teu caminho até o fim. Segue o teu caminho até o fim. Por quê, querido? Porque no final, olha lá, você descansará, e então no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Fala para quem está do teu lado: não desiste, tem uma herança, querido, para você, porque o Rei governa sobre tudo. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você que quer se colocar debaixo do governo desse Rei. Nós temos batismo. Nós vamos terminar com uma festa de batismo lá fora. Pessoas que já... Aplaude aí essa galera aí, aplaude aí essa galera que vai ser batizada. Todas essas pessoas que serão batizadas são pessoas que um dia disseram: Deus, eu quero o teu governo sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor reine absoluto sobre a minha vida. Hoje eu quero orar por pessoas que querem reconhecer o senhorio de Jesus absoluto sobre sua vida. Tudo que você precisa é reconhecer, sim, que você é pecador, que você tem procurado reinar sobre a sua vida e dizer: Deus, me perdoa hoje, me perdoa. Eu reconheço hoje que o teu reino está acima do meu, e eu quero colocar a minha vida debaixo do teu governo. Perdoa os meus pecados e me torna filho hoje nesse lugar aqui. Quero convidar a igreja a fechar os olhos. Feche os olhos. Você que quer hoje ter um encontro com esse Senhor soberano, esse Deus absoluto, faz essa oração aí onde você está. Declara de todo o seu coração, diga assim: Deus, hoje eu entendi que Tu és soberano sobre tudo, sobre todos e sobre a minha vida. Eu reconheço, Deus, a Tua soberania, e hoje eu reconheço que sou pecador, e eu peço perdão pelos meus pecados, e voluntariamente, Deus, eu quero colocar a minha vida hoje sujeita ao Teu governo, sujeita ao Teu senhorio. Senhor, vem morar no meu coração, vem ser o meu Senhor absoluto, vem ser o meu Deus soberano. E a partir de hoje, Deus, dirige a minha história e me ajuda a entender a Tua soberania, porque eu quero viver a partir dela agora. Eu